Olá, galerinha, paz do Senhor. Olha, eu quero ler uma passagem com vocês hoje, no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. O cego Bartimeu curado. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, Jesus, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que é muito interessante nessa passagem é que ele sabia que Jesus estava passando ali. Ele não viu, mas com certeza ele ouviu os comentários. E no ele ouvir os comentários, ele também, com certeza, já havia ouvido tudo aquilo que Jesus já tinha feito. Ele creu. E o mais interessante é que eu levo essa passagem como um exemplo de que Deus sempre está disponível para nós. Ele sempre está acessível a nós. Nós é que nos fechamos. Nós é que nos afastamos ou não buscamos a presença do Senhor. E quando fala que ele chamou, eu acredito que ele gritou. Eu posso dizer isso. Que ele clamou. Quando a gente quer algo, a gente busca. A gente luta por aquilo. E ele sabia que de alguma forma Jesus podia fazer algo por ele. Então ele lutou por aquilo, porque ele não tinha mais opções. A única opção que ele tinha era um milagre. E quem poderia fazer esse milagre? Somente Jesus. Por isso, queridos, em tempos de dificuldades ou em tempos de alegria, clame ao Senhor, ore. Nós precisamos orar. O que é uma oração? Nós estamos falando com o Senhor. Nós temos livre acesso a Deus. E glória a Deus por isso. Porque nós não precisamos de ninguém para orar por nós. Nós temos que aprender a orar e a lutar por aquilo que nós queremos. O Senhor já conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. Mas nós precisamos ter intimidade. É tão bom quando você tem intimidade com uma pessoa e conversa com ela. Aquilo, às vezes a pessoa até sabe o que você está sentindo, mas no você falar, você alivia o peso na sua alma. Deus está disponível ali, esperando que nós venhamos falar com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus ama aqueles que o amam. Se nós buscarmos e clamarmos, Deus tem misericórdia. Às vezes quando a gente fala de oração, às vezes as pessoas pensam, porque há pessoas orando na igreja e falam bonito e oram. Irmãos, o que Deus quer é simples. O que Deus quer é sinceridade de coração, é humildade. É isso que o Senhor quer de nós. E é isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos chegar a Deus com palavras bonitas, não. Nós precisamos chegar a Deus com sinceridade, com arrependimento, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. É isso que nós precisamos. Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender, Ele vai nos ajudar. Se não fosse assim, Ele não teria deixado o Consolador, o Espírito Santo que nos conduz, que nos ajuda, que nos ensina. Precisamos entender esse acesso que nós temos ao nosso Deus, e isso é maravilhoso. Fale com o Senhor, abra sua boca, converse com Deus. É isso que você precisa fazer, é isso que todos nós precisamos ter hábito de falar com o nosso Deus. Quanto mais você lê a palavra e mais você fala com o Senhor,
mais respostas você tem, menos chances de você errar. Abra sua boca, lute por aquilo que você quer. Entenda que Deus está ali como um pai de braços abertos esperando a nossa oração, esperando a nossa busca. Ontem eu até estava ensinando ao meu filho que ele estava lendo o capítulo 8 do livro de Provérbios, falando sobre a sabedoria. E falando sobre isso, que Deus ama aqueles que o amam. Se Deus tem uma relação conosco, quanto mais íntima for essa relação, melhor é para nós. É tão bom quando a gente tem intimidade com alguém, né? E essa pessoa nos corresponde, é gostoso, é agradável. E a mesma coisa é com o Senhor. A diferença é que o que Deus nos dá é eterno. Não se perde. Só se perde se nós abandonarmos, porque Ele não nos abandona. Ele sempre está ali. Um relacionamento é feito dos dois lados. E o Senhor, Ele permanece fiel. Quem não permanece fiel somos nós. A gente precisa aprender a se achegar a Deus e entender a simplicidade que isso é. Às vezes eu vejo jovens e adolescentes falam assim, olha, ora, aí eles ficam, nossa, agora eu vou orar, nossa, e agora o que eu faço? Queridos, abra sua boca, feche os olhos, se entregue ao Senhor e com certeza o Espírito Santo vai te ajudar. Não precise ter medo de abrir a sua boca. A gente não tem medo de abrir a nossa boca para falar tanta bobagem. Por que a gente tem medo de orar? Nós não podemos ter medo de orar. Aqui o cego Bartimeu abriu sua boca e falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi repetindo até que ele fosse ouvido. Ou seja, não desista daquilo que você sonha. Mostre para Deus os seus sonhos, qual é o desejo do seu coração, para que Deus te oriente, para que Deus te ajude. E é muito lindo quando Jesus fala com ele, o que queres que eu te faça? Queridos, Jesus já sabia o que ele queria, mas o Senhor quer um diálogo conosco, o Senhor quer um relacionamento conosco. Nós servimos a um Deus maravilhoso. Jesus não é hipócrita, Jesus não é orgulhoso, Ele não tem soberba, Ele não tem nada disso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E mesmo assim, na maior simplicidade, Ele diz, o que queres que eu te faça? Como se Ele não soubesse. Por quê? Porque Ele tem aquele desejo, aquele amor de se relacionar conosco. Então se relacione com o Senhor. Leve isso para a sua vida. Ele está acessível. Então busque essa acessibilidade. Mantenha essa acessibilidade, seja que preço for. Se existe algo que nós não podemos perder é a presença do nosso Deus. Então, queridos, orem. Comecem de forma simples. Percam o medo. Seja no banheiro, no quarto, quando estiverem sozinhos, converse com o Senhor. Abra sua boca e você vai perceber que é muito mais simples. O que você não pode é esquecer da grandiosidade de quem Deus é, de quem Jesus é e de quem nós somos. Mas nós temos livre acesso para falar com o nosso Deus. Muitas pessoas abrem a boca para murmurar e nem pensam no que estão falando. Por que não abrimos a nossa boca para orar? Para pedir ajuda, para pedir socorro para aquele que realmente pode nos ajudar fazendo o impossível. Então, perca esse medo, porque Deus está acessível a nós. Busque ter intimidade com Ele, converse com o Senhor, fale com o Senhor, mostre para o Senhor, exponha o seu coração para o Senhor. Se existe alguém que nós podemos expor o nosso coração, todos os nossos sentimentos bons ou ruins, é Deus. Porque esse não vai fazer fofoca, esse não vai te passar a perna, esse não vai te enganar. Muito pelo contrário. Ele sabe o que fazer, ele vai saber te orientar. E você vai ver como é maravilhoso seguir as orientações do Senhor na nossa vida. Isso nos gera prudência, isso nos gera sabedoria. Então busque do Senhor, amém?